Anthony Sowell, nascido em 19 de agosto de 1959, na cidade de Wysse, Cleveland, em Ohio, Estados Unidos. Um filho de 7 irmãos, criado pela mãe e pela avó. Ele vivia numa sociedade em que tinha muito afrodescendente, era um bairro praticamente liderado por afrodescendentes, e ele era de uma classe social média na época. Anthony cresceu em meio a abusos físicos causados principalmente pela sua mãe. Eles tinham torturas, que essa mãe causava. Sowell teve uma educação extremamente abusiva e traumática, causada pela sua mãe Garrison. Ela aplicava nele castigos físicos e fazia simplesmente os irmãos assistirem, tá? Era uma casa com 7 crianças, obviamente, e tinha alguns sobrinhos, e sobrinhas dela que moravam lá também, juntamente com a mãe dela, a avó do Anthony e de todas as outras crianças que lá se encontravam. Ela costumava aplicar castigos físicos principalmente nas meninas. Então, uma louça suja ou um quarto por varrer já era motivo para que ela aplicasse torturas físicas. Ela amarrava as meninas nuas nas balaustras da escada e ela as chicoteava com fios elétricos até que elas sangrassem. Tinha uma sobrinha em especial, chamada Davis, que na época estava com 10 anos. Depois de um incidente, ela a amarrou nessa balaustra e ela a chicoteou até que ela sangrasse muito. A chicoteou nua. Após esse incidente, Anthony Sowell começou a violentar, a estuprar a Davis. Ela tinha apenas 10 anos de idade e ele tinha 11. E essa violência sexual contra ela ocorreu durante 2 anos, praticamente durante todos os dias. Mas apesar da família saber, apesar da família presenciar, Anthony nunca foi castigado. Mas segundo Davis, não era só Anthony que abusava sexualmente. Também eram os outros irmãos dele e também eram os primos. Tudo pareceu normal. Então vejamos, uma criança que cresce sendo negada pela mãe, porque o Anthony, ele mesmo alegava quando criança para os irmãos ou para os primos, de que ele nunca ouvia a mãe dele dizer que o amava o suficiente. E aí ele faz parte de um abuso físico, do qual ele vivenciou, presenciou e assistiu ocorrer muito, principalmente com as mulheres. Os meninos eram castigados? Eram, mas as mulheres eram muito mais. Então você imagina, uma classe social média, de pessoas somente afrodescendentes, onde ele presenciava a naturalidade da agressão física à mulher. Onde a mulher era torturada e sempre torturada nua, Então já existia ali um pouco de sadomasoquismo naquela família por parte da mãe dele. Em 24 de janeiro de 1978, com 18 anos, Anthony Sowell entrou para o Corpo de Fuzileiros Navais. Lá ele permaneceu durante 7 anos da vida dele até que ele foi dispensado. Dispensa essa que nós não sabemos qual foi o motivo, apesar de que ele recebeu medalha de mérito por bons modos na época em que esteve lá. Em 1989, uma mulher grávida de 3 meses foi até a polícia, acusando o Anthony de estupro. Sim, ela disse que entrou na casa para beber com ele e que ele a amarrou nos pulsos, nos pés, que a amordaçou e que ele a violentou. E que em meio a toda essa violência ele ainda a estrangulou. Ela disse que sentiu como se fosse morrer mesmo, que ficou o corpo todo dormente. E também não temos relatos de como ela conseguiu sair da casa com vida. Em 1990, ele foi acusado de estupro, sequestro e tentativa de estupro. Com isso, ele ficou preso durante 15 anos. Sowell trabalhou em uma fábrica logo que saiu da prisão, de 2005 até 2007. Só que após isso ele começou a receber um benefício do governo por desemprego. Na época, os vizinhos estavam reclamando muito de um mau cheiro que eles falavam que era tipo um mau cheiro da morte, um mau cheiro de cadáver. Na época, eles até denunciaram a vigilância sanitária à empresa chamada Hayes Sauer's Shop. Era uma empresa
de produção, fabricação de salsicha. Inclusive, após a reclamação à vigilância sanitária, essa empresa teve que pagar gastou, na verdade, em torno de 30 mil dólares para que aquele cheiro fétido terminasse. E mal sabiam eles que o cheiro fétido vinha da onde? Da casa de Anthony Shoa. Uma sobrinha do prefeito da cidade de Cleveland começou a namorar Anthony Shoa. E ela disse que na época ela morou com ele até 2007, exatamente na época em que ele trabalhava na fábrica, quando ele saiu da cadeia. Mas, segundo relatos, falaram que ela só saiu da residência em 2008 e que o mau cheiro na casa já era muito grande. Ela relatou em entrevista que o conheceu através de um site de namoro, na qual ele se dizia mestre e que estava à procura nada mais, nada menos do que pessoas disponíveis sexualmente para serem suas escravas. Em setembro de 2009, Shoa convidou uma mulher chamada Latundra para beber. E segundo ela relatou no dia 22 de setembro para a polícia, ele ficou extremamente agressivo após beber. Ele também a amarrou e ele a estuprou enquanto ela desmaiava, mas ela conseguiu fugir, podendo relatar isso à polícia. Quando foi 29 de outubro, a polícia bateu até a porta de Anthony Shoa, já com mandado de prisão para ele, e não o encontraram. Ele foi encontrado 2 dias após a polícia o estar procurando. Só que nessa meia procura, a polícia invadiu a casa dele. E nessa invasão, simplesmente a polícia começou a encontrar vários corpos. Tinham corpos no porão, tinham corpos no andar de cima da casa, tinham corpos no quintal. E aí eles começaram a ligar todos os desaparecimentos que estavam tendo naquela época, que estavam sendo relatado pela família. Um crânio humano foi encontrado no chão e com um balde em cima dele no porão, tá? E alguns corpos que ainda eram mais recentes tinham mordaças, tinham mãos amarradas e tinham violências e tinham sinais de asfixia manual, estrangulamento manual. O julgamento de Anthony começou em 6 de junho de 2011. Ele foi simplesmente acusado de 11 homicídios qualificados, 74 acusações de estupros. Em 22 de julho de 2011, ele foi condenado a todas as acusações. Simplesmente a polícia encontrou 11 corpos na casa dele. Nesse meio período, todos os advogados que pegaram o caso de Anthony tentaram protelar a acusação. Ele foi condenado à pena de morte. E todos os advogados ficaram ali protelando e pedindo para que tivesse um novo juizado, um novo julgamento. Mas todos foram negados. Todas as vítimas de Sewell eram mulheres afrodescendentes. Todas eram mães, exceto uma, que tinha 23 anos. O restante tinha na faixa de 33 até 55 anos. Todas ou eram esbeltas ou tinham obesidade mórbida, nunca no meio termo. A primeira vítima de Sewell foi Crystal Dozier. Ela tinha 38 anos. Ela era mãe e ela trabalhava. Foi na época de 17 de maio de 2017. A segunda vítima foi a Tishna Coover. Ela tinha 31 anos. Sua morte, junho de 2008. Leshanda Long, que foi a sua vítima mais jovem, de 23 anos. Também em 2008. Michelle Pedreiro, de 45 anos, 8 de outubro de 2008. Tônia Carmichael, de 53 anos, novembro de 2008. Kim Vett, de 44 anos, janeiro de 2009. Almeida Caçadora, 47 anos, maio de 2009. Nancy Kubbs, 45 anos, maio de 2009. Telácia Fortson, 33 anos, junho de 2009. Janice Webb, de 48 anos, julho de 2009. Diana Turner, de 48 anos, setembro de 2009. Essas foram as vítimas, os corpos das vítimas encontradas na casa de Anthony Shoa. E era por isso que o bairro fedia, por isso que o bairro tinha, como diziam os próprios vizinhos, cheiro de cadáver, cheiro de morte. Anthony Shoa morreu antes de ser levado à pena de morte. Ele morreu devido a uma doença terminal que não foi especificada. A casa de Anthony, ela foi demolida. E essa foi uma decisão dos líderes do bairro, né, da cidade dele. E lá eles construíram, na verdade, um mural em homenagem às 11 mulheres encontradas na casa de Anthony. O que eles chamam hoje de
11 anjos. Muitas famílias ficaram sem suas mães, muitas famílias ficaram sem suas filhas, muitas famílias ficaram sem suas netas. Muito cuidado, pessoal, quando você aceita convite para ir na casa de um estranho.